Bem-vindos à conversa de encerramento da quinta edição do Festival Literário da Madeira. Bem-vindos ao Teatro Baltasar Dias, todos os que aqui estão, neste belíssimo teatro centenário. Também àqueles que nos escutam, nos veem através das modernas tecnologias. E, uma vez mais, o Festival Literário da Madeira leva mais longe o que aqui se passa e têm sido muitas as pessoas a acompanhar este encontro através das transmissões pela internet. Dou os parabéns ao Festival uma vez mais. Comigo estão Eduardo Lourenço, que nasceu na Beira Interior, em São Pedro de Rio Seco, em 1923, e Alberto Mangel, argentino de Buenos Aires, que nasceu em 1948. Agradeço em nome dos três a Arcangela Savino e a Francesco Valentini por nos trazerem às ilhas, por nos deixarem rodeados de água e de livros por todos os lados. Parabéns à editora Nova Delphi por este festival, também pelo belíssimo catálogo de qualidade que tem, e agradeço a toda a organização, a Vítor Sousa, a Célia Pessegueiro, a todos os outros, o notável momento que este festival nos proporciona. Este teatro tem sido por estes dias como que uma casa na árvore, aquele lugar de encanto que tínhamos na infância, ou com que sonhávamos na infância, porque os que temos estado aqui, aqueles que escrevem, aqueles que leem, aqueles que editam, aqueles que divulgam os livros, amamos os livros e por isso são sempre momentos muito especiais estes em que podemos estar juntos, podemos trocar ideias, podemos conhecer-nos um pouco melhor. Na minha opinião, e é apenas uma opinião, os que amam os livros são cada vez menos com o tempo e por isso valorizo muito estes encontros, valorizo muito este Festival Literário da Madeira. Acredito que os que aqui estão, os que aqui estamos e os que estão connosco pela internet não vamos esquecer o momento em que assistimos à conversa, ao encontro destes dois homens, em que escutamos Alberto Mangel e Eduardo Lourenço juntos a falar de livros. Estamos no teatro de um poeta cego, um poeta que viveu no século XVI e a quem Dom João III dedicou uma lei para que pudesse publicar, imprimir e publicar aquilo que escrevia. Ele escrevia poesia, prosa, teatro. E Baltasar Dias, já então, há mais de 500 anos, os direitos de autor dificilmente chegavam àqueles a quem pertenciam e os livreiros da época aproveitavam-se do facto dele ser cego para imprimir e vender os seus textos sem lhe dar um tostão. Baltasar Dias era um lírico de grande caráter, escreveu teatro, poesia. Chegaram-nos alguns títulos curiosos: Conselhos para bem casar ou Alto da malícia das mulheres. Creio que é num destes que ele tem o verso: Vivendo morre em vida quem tem vida sem prazer. E ficamos logo a gostar um bocadinho dele, só com este verso. Estamos no teatro de um poeta cego, acompanhados por um homem que leu para um poeta cego. Alberto Mangel, jovem livreiro em Buenos Aires, tinha por cliente um homem chamado Jorge Luís Borges, que o convidou para ler livros, filmes também, para pôr em palavras os filmes que viam juntos. Alberto Mangel acompanhou Jorge Luís Borges e no último livro publicado em Portugal, pela Tinta da China, o Dicionário dos Lugares Imaginários, é uma espécie de trabalho em progresso de Alberto Mangel. E de Gianni Guadalupe. Exatamente, é um trabalho a quatro mãos. Encontramos A Cidade dos Cegos, do romance Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Escreve Saramago aí: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Albert Camus, creio que pensa de forma semelhante a Saramago no ensaio O Mito de Sísifo, de 1942. Na mitologia, Sísifo era um mortal, foi um dos primeiros gregos letrados, um dos primeiros homens a dominar a escrita, segundo esta mitologia. Era um homem astuto, um espertalhão. E por causa de
ter sido um espertalhão onde não devia, foi condenado pelos deuses a, por toda a eternidade, empurrar uma grande rocha até ao cimo de uma montanha, sendo que cada vez que ele se aproximava do topo dessa montanha, a rocha voltava à base e Sísifo prosseguia o seu labor até aos nossos dias, já que foi para a eternidade. Este Sísifo, tal como nos conta Albert Camus, era um ser desesperado e cego. Camus alertou-nos para o absurdo, para a opressão do cotidiano que é imposta ao homem e apelou-nos, neste livro de 1942, à revolta. Já Eduardo Lourenço escreveu em 1952, há uns anos. É fatal, quando falamos de mitos, acabamos por nos tornar mitológicos. O mote proposto para o encerramento deste festival é a frase de Albert Camus: é preciso imaginar Sísifo feliz. Partamos daqui então, Eduardo Lourenço, 55 anos depois da morte de Albert Camus, estamos nós, sociedade, mais ou menos Sísifo, mais ou menos oprimidos, mais ou menos revoltados, na sua opinião, Eduardo Lourenço? Muito boa tarde a todos. É para mim não só um grande prazer, mas uma honra extrema estar aqui neste momento em companhia do escritor Alberto Manger, que é um escritor, o tipo mesmo do escritor não só conhecido no mundo inteiro, autor de uma obra dedicada ao livro, à leitura, que é um best-seller mundial, mas ele próprio é um grande escritor e um escritor enciclopédico. Só me lembro para o comparar com alguém que se pode na linhagem de um Diderot, entre outros. Espero que esta genealogia não o ofusque e que me aprove. Alberto Camus foi em tempos objeto de considerações minhas. Penso que quando escreveu O Homem Revoltado, que foi uma das obras mais discutidas da época em que apareceu, porque era uma crítica profunda de um homem que era considerado um dos representantes da filosofia do Ocidente e da escrita ocidental dessa época, Prémio Nobel e tudo isso. Mas o Homem Revoltado foi muito incompreendido na época, como sendo uma crítica muito profunda do que era, já nessa altura, o mito da modernidade e nossa modernidade mítica. É claro que quando pôr nossa tarde sobre a referência, é preciso imaginar Sísifo feliz, é de facto um desafio extremo, porque o mito de Sísifo é a expressão justamente de uma condição do homem como intrinsecamente absurda e sem sentido, porque nem a pena que ele foi condenado a derrubar uma pedra em cima da montanha sem fim, que é análoga de outros mitos. Os deuses gregos afirmavam muito a sua divindade pela punição das regras de que os homens eram culpados. Ou então mitos sempre da impossibilidade mesmo de encarnaçar os gestos que são condenados ou de os sofrer de uma maneira irremível, como o Tântalo, que tem
ao seu alcance, os prazeres do mundo, as coisas naturais, e não pode satisfazê-los por definição, porque todas as coisas que lhes são oferecidas é como se fossem realmente fantasmas e não verdadeiras realidades que podiam curar a sua sede imortal. Portanto, curiosamente, esta ideia de uma espécie de circularidade inane, de que o tempo é um tempo que não realiza o sentido, e o projeto humano, que é o de se antecipar de si mesmo para um fim que redime os gestos de que ele é o autor e sujeito, é, de facto, uma espécie de... não é uma fuga à realidade, é mesmo a possibilidade de conceber um sentido realizável em relação ao nosso destino enquanto seres humanos. Mas é que é um modelo estranho de uma espécie de resumo mítico da vida humana como inane, como vazia de sentido, de um tempo que não vai para parte alguma, não é? Que roda sobre si mesmo, como se ele fosse oco. Um tempo que podia também ser comparado à ideia que pessoas faz do tempo, não é? Que é o nada puro em que estamos, o fogo puro em que ardemos. Mas é que não é, de facto, um programa, não é? Consolador para aquilo que nós somos, porque nós somos verdadeiramente projeto. Curiosamente, o ser humano é o único ser, não é? Que não tem verdadeiramente identidade, uma identidade que lhe é congenital com o facto de ser o que é, ter sido, por assim ser programado, não é? Para não se falhar. Não é? Nenhum ser que existe não é? Se falha verdadeiramente, não é? Porque a falha profunda e, ao mesmo tempo, aquilo que caracteriza o homem é a consciência de si próprio. Não é? E a consciência é aquilo que põe em dúvida, não é? Toda a espécie de certeza e, sobretudo, a capacidade de dominar o nosso próprio destino. Nós não temos um destino traçado, não? Nós somos liberdade pura, não é? Mas esta liberdade pura não nos garante que o fim para que tendem os nossos atos e o nosso próprio destino encarne uma forma qualquer de redenção ou de salvação. Então é um projeto, de facto, que resume um pouco aquilo que é, em todo caso, no imaginário do Ocidente, não é? O estádio a que a nossa história, enquanto modernidade, nos conduziu. Não se trata aqui, como no caso famoso de Nietzsche, não é? De uma constatação, embora não esteja longe disso, não é? Porque o próprio Camus é muito nietzscheano, de que da famosa morte de Deus. Não? É qualquer coisa... a morte de Deus é, ao fundo, numa espécie de certeza. Não? E o Camus não se pode permitir ter essa certeza. É no interior das nossas incertezas. Não é? Pensar que a nossa condição fundamental é, de facto, de uma incerteza sem fim. Não? E nessa altura, efetivamente, o destino de Sísifo, que é um destino sem destino, ou um destino que se repete, um destino de circularidade vã, corresponde bem ao estado em que chegou a autoconsciência que nós temos neste momento da civilização enquanto modernidade e mesmo no nosso próprio presente,
neste momento em que nós estamos e onde nós falamos. Peguemos nesse momento em que nós estamos. Alberto Mangel, o mito de Sísifo para Camus é um olhar a esta não realização do homem ou é de facto um apelo à revolta perante o esmagar do homem na sociedade de então, de Albert Camus, e de agora que o lemos? Ante todo, antes de responder a su pregunta, pido disculpas porque mi ignorancia del portugués es casi perfecta. Y también pido disculpas por contestar delante de uno de los más grandes filósofos de nuestro tiempo, Eduardo Lorenzo, que además de ser un amigo, es una de mis lecturas preferidas que me ayudan a pensar. Los libros de Eduardo Lorenzo me ayudan a pensar. Cuando Camus habla del mito de Sísifo, lo hace para ilustrar la desesperación existencialista del fin de la guerra. Es una época en donde siente que para el ser humano no hay esperanza, que todas las empresas, todos los intentos de construir algo necesariamente fallan. Y encuentra en la historia de Sísifo, castigado por los dioses, con, como decías tú, la obligación de subir una roca a la montaña y cada vez que está por alcanzar la cima, la roca vuelve a caer. Es un castigo, sí, pero yo creo que como en todos los mitos, hay dos lecturas de esta historia, al menos dos, que son posibles y que son contradictorias. Es cierto que la historia parece ilustrar la desesperación de la empresa imposible. Pero quizás haya otro aspecto del mito. Si concebimos a Sísifo como un artista, como un escritor, que emplea, lo sabemos, un instrumento débil para crear, que es el lenguaje. El lenguaje es débil porque nunca comunica enteramente lo que queremos comunicar y al mismo tiempo es el único instrumento que tenemos. Pero el artista, el escritor, Sísifo, llega a encontrar en esa debilidad del lenguaje, en esa imposibilidad de crear la obra perfecta, la justificación del hecho artístico. ¿Por qué? Porque una parte esencial, yo creo, de toda creación artística es el fracaso. Una obra perfecta no tiene validez artística. Las obras de Paulo Coelho son perfectas y el lector no tiene campo de acción en esa obra. Es unidimensional y cuando cerramos el libro, si estamos condenados a leer Paulo Coelho,
lo cerramos para siempre. En cambio, cuando leemos a Dante, a Esa de Queiroz, a Cervantes, la obra continúa a abrirse. Y continúa a abrirse porque al fin y al cabo no es perfecta. Hay grietas, hay momentos en que la obra vuelve a caer como la roca de Sísifo. La llega a subir hasta un cierto punto y la roca cae. Y en ese momento el lector puede ayudar a Sísifo a subirla otra vez más hasta que cae la nueva generación de lectores, ayuda a subir. Hay al mismo tiempo desesperación, pero regocijo. Uno de mis autores preferidos, Robert Louis Stevenson, dijo que nuestra misión en la vida no es triunfar, sino continuar a fracasar en el mejor de los espíritus. Tecnologias que nos dão a ver a todo o mundo, marcam, firmam-se, mas está tratado. O assassinato de um telemóvel em palco. Esse é o olhar do escritor, do leitor, é o olhar do desafio perante aquilo que nos diz Albert Camus. Mas se optarmos pela outra interpretação, Alberto Mangel, vivemos ou não em tempos ainda em que não o desafio de O Inferno de Dante, mas o desafio de um cotidiano maquinal, por exemplo, quase como na fábrica de Charlot, o apertar do parafuso. Isso é ou não uma opressão que devemos combater? Borges, que usted mencionó, empezó un día una conferencia sobre Platón diciendo, Platón, que como todos los hombres vivió en tiempos terribles, nuestros tiempos son terribles y otros tiempos fueron terribles. Quizás nuestros tiempos son terribles de otra manera. Y parte de esa manera es la confianza que tenemos en los instrumentos como el teléfono de Eduardo Lorenzo. Confiamos en estas máquinas que son muy útiles, son instrumentos muy útiles, pero las máquinas no son culpables del uso que les damos. Entonces, no podemos culpar al cuchillo de cometer un asesinato y no podemos culpar la tecnología electrónica de hacernos peores lectores. Hay características que ciertas tecnologías tienen y que otras no tienen. Y es nuestra responsabilidad de saber para qué sirve. Si nosotros utilizamos un avión jet para recorrer las calles de Funchal y nos parece que consume demasiada energía y no da vueltas en las esquinas y no puede entrar por las calles que son demasiado estrechas, el error no es del avión jet, sino nuestro, de no haber elegido una bicicleta. Yo creo que vivimos desgraciadamente en una época donde hemos confiado nuestra memoria a una máquina y esto nos hace perezosos en el ejercicio de la reflexión y de la imaginación. Este es un problema grave, pero es nuestra responsabilidade se queremos cambiá-lo. É grave ao ponto de dizer que, na sua opinião,
Estamos num momento de declínio da cultura? Es difícil decir que si el momento es peor o mejor, depende de qué lado se mire. Obviamente hay mucha más gente que sabe leer, por ejemplo, hoy que en la Edad Media. Pero el uso que los lectores hacían del texto en la Edad Media era más provechoso. Hay un maravilloso texto de Petrarca en el Renacimiento que inventa un diálogo con San Agustín, y San Agustín le reprocha que en la época de Petrarca no utilizan la memoria como se debe y que han sido perezosos y confían demasiado en lo que está escrito en un libro. Nosotros podemos decir lo mismo, pero si nuestras faltas son más graves que las faltas de los contemporáneos de Petrarca, no sabría decirlo. De certeza. Já ouvi mais crítico perante o nosso tempo do que o foi agora, Alberto Manguel. Mas, por falar em declínio da cultura, leio aqui um excerto de um diário de leituras muito curto. Em Covent Garden, por curiosidade, entro numa livraria e pergunto se tem a Ilha do Dr. Moreau. O funcionário quer saber quem é o autor. Eu respondo-lhe, é uma obra recente? Pergunta-me. Explico-lhe que não. Bom, se tiver mais de um mês é provável que não tenhamos. Mas podemos encomendá-la. Procura o título no computador. Não encontro, declara, deve estar esgotado. Isto é um retrato das livrarias em Inglaterra ou um pouco por todo o lado. Es una historia vieja porque en ese momento que escribí el libro había todavía librerías en Inglaterra. Hoy no hay más librerías en Inglaterra. E então, temos ou não um declínio? Sí, para las librerías. Que por acaso é onde vamos buscar os nossos livros, o nosso saber. Há algum olhar otimista ou pessimista perante esta decadência da cultura ocidental, professor Eduardo Lourenço? Ou também opta pelo diplomático? Bom, em todas as épocas isto houve momentos assim, mudanças como as que estamos a viver. Eu queria voltar sobre a versão e a leitura de Sísifo feita pelo meu amigo Alberto Manguel, com o qual eu, de facto, concordo com a pequena descrição, é que não faz parte do mito. Né? O mito não foi acompanhado de que ele fosse qualquer coisa parecida com um escritor. Deixe-me só descer um pouco por si para apanhar um microfone que aparentemente fugiu. La tecnología nos traiciona de nuevo. Eu e a tecnologia não é a mesma coisa. Agora sim. Na imagem, o perfil que nós temos do mito de Sísifo, o mito não é contemplado como alguém que nós podemos relacionar com o que se tornou, um escritor propriamente dito. Não é? É qualquer coisa que é condenado, não é? E a repetir um ato, não é? Que em si mesmo não tem significação. Não é? Porque, efetivamente, se ele fosse minimamente um escritor tal como um escritor, pouco a pouco, se ele fosse um émulo de Homero, ou de Virgílio, ou de Dante, mesmo por conta própria, sem ser um gênio da mesma espécie, não é? Naturalmente seria outra coisa, porque se ele fosse um autor de um livro, no sentido profundo e sério da palavra, que merece, não é? Ele teria no livro um instrumento da sua própria libertação, mesmo não liberto. Seria
um Prometeu agrilhoado que podia continuar a imaginar que o fogo que ele tinha roubado era um fogo que se comunicaria realmente ao mundo e transformaria o mundo. O fogo ou a luz que o livro realmente contém. Não, porque de facto eu pensava que hoje nós íamos, porque tínhamos a oportunidade, e temos a oportunidade, continuamos a tê-la, de ter aqui alguém que escreveu um livro sem analogias, alguma com outro qualquer, sobre a mesma matéria, sobre a história da leitura. Não? Portanto, um monumento escrito a uma das práticas humanas mais extraordinária, se não a mais extraordinária, na medida que o livro é o livro, no sentido profundo da palavra, a começar pelo chamado o livro na civilização ocidental por excelência, chamado a Bíblia. Não? É um objeto, de todos os objetos extraordinários que a humanidade se inventou, não é? É o mais mágico de todos os objetos, não é? Porque é o espelho onde todos os atos humanos, não é, podem ser representados e encontram um sentido, ou a procura do sentido e do seu significado para transformar o mundo, e eles próprios já são realmente a leitura do mundo no seu início. Mas ele não é escritor é o Camus. Portanto, o desespero ali também é outra face, é que o livro, por si só, mesmo o livro mais paradisíaco, ou de intenção mais positiva do mundo, de imagem do mundo, não garante que possa obter esse milagre de reinventar um paraíso, porque o mito sobre o qual vive a nossa civilização, enquanto civilização ocidental, é objeto de uma criação, que é uma criação perfeita, não é? E que tem uma queda, não? Qual queda é a nossa desobediência, etc, etc. Bom, é curioso, porque nesse mito, não é? Deus cria o homem, a famosa imagem do Miguel Ângelo na Sistina, com uma simples indicação, uma simples vontade de criar, sem espécie de uma justificação, e depois encarrega esse homem de nomear o mundo. Talvez há uma falha aqui, não é? Não pediu a Eva de vir ajudá-lo, talvez porque essa Eva do paraíso era analfabeta, já na sua essência, não é? Coisa que vai ter consequências infinitas na história da civilização. Portanto, a nomeação profunda é a nomeação que vai ser concretizada na invenção do livro. Primeiro, a invenção da linguagem, mas esse é um mistério e um enigma, não? Nunca mais será decifrado, não? Porque é o começo de tudo, do que nós somos, não é, como seres humanos, e que distingue a humanidade do resto dos seres vivos que existem. E agora, o livro não é um objeto mágico no sentido de ser o espelho, não é, de todas as possibilidades realmente humanas. Não é? Ele não é só o dador de sentido, realmente, ao mundo. É igualmente o espelho onde o não sentido, da experiência humana, não é, se reflete. E é feito do diálogo entre os dois. Não é? É aquilo onde o homem combate todos os seus combates, toda a espécie. Não é? E sem saber. Não é? E essa é que pode aproximar, digamos, a tarefa de Sísifo, da tarefa do que aquilo que é o destino, de que nós chamamos o livro, e da civilização do livro, que é realmente a nossa.
quando o livro deixar de ser, não é, esse espelho, não é, onde a ação humana e todas as suas manifestações já não existir, ou perder-se sentido, etc., então, efetivamente, poderia-se dizer que a humanidade terminou, tal como nós conhecemos até hoje. Caminhamos para aí? Não, mas... Ainda bem. Mas há qualquer coisa que, aqui há uns anos, lembro de ter, não sei que país foi, já não me lembro, acho que foi em Tchecoslováquia, não é? Um colóquio, não é? Em que se vê o destino do livro e das possibilidades de um novo tipo de livro, diferente daquele livro que nós conhecemos. O livro Gutenberg, não é? Ou mesmo um livro, antigamente, dos incunábulos anteriores a Gutenberg. Os incunábulos são Gutenberg, mas os escritos, manuscritos da Idade Média, não é? E da Antiguidade, de que podemos que o livro seria diferente, já quase é, um livro sem folhas, não é um livro mecânico. Não é? Lembro-me de ter visto um filme que era muito curioso, era um filme sobre Júlio César, não é? Em que um dos assassinos era uma peça de Shakespeare. E um dos assassinos entra em palco com um livro na mão, e não um volume. E esse género como se nós concebêssemos uma espécie de livro idêntico ao livro que a invenção da imprensa, não é? Ou o uso da imprensa universal, não é? nos tornou familiar, não é? E indispensável. E que é o livro da aprendizagem humana, não é? Por excelência. Não é? O que distingue a humanidade ocidental, distinguiu durante muito tempo, não é? Foi o uso universalizante, não é? desse objeto, não é? Que não é um objeto. O objeto é a matéria que serve de suporte àquilo que lá está. Não é? Mas aquilo que lá está, o que é? É a humanidade enquanto imaginante. É tudo os sonhos, vertigens, fantasmas de que a humanidade é realmente capaz. É sonho de sonhos. O sonho é natural, enquanto realidade psíquica e psicológica. Não é? Mas o sonho, que é o livro, não é um sonho ao segundo grau. Não é? É aquilo que só alguns sonham e podem sonhar e converter em qualquer coisa audível, sensível e, digamos, ter mais realidade, no sentido próprio do termo, do que a nossa realidade que flui e que é uma realidade inteiramente temporal e condenada, portanto, à sua finitude absoluta e definitiva. O que nos salva e que nos dá uma espécie de compensação para aquilo que é o nosso destino enquanto seres mortais é, de facto, a invenção do livro enquanto tal. Nós, só nesse tipo de memória acessível, e não uma memória como recuperação daquilo que já não existe, do nosso como paraíso perdido, continuamente perdido e irrecuperável. O que nos dá é este objeto tão simples e hoje tão banal, chamado livro, não é? Que permite que nós continuemos a viver como se fôssemos verdadeiramente eternos. A nossa eternidade que nós temos é aquela que nos garante uma coisa que em si mesmo
podia ser apenas o espelho da nossa não eternidade. E entre as duas se joga o destino do livro. Enquanto o famoso filme, acho que é do Truffaut, em que era de um autor de ciência-ficção, em que os livros eram condenados, e a salvação vinha de que os personagens, não é? Eram personagens livres, não é? Através dos quais, não é? Memória. A destruição do que nós somos, como seres pensantes, imaginantes e seres, digamos, naturalmente divinos, através dessa eternidade que nós próprios fabricamos, permanece. Choca o professor Eduardo Lourenço se eu lhe perguntar se não estamos a mudar de paradigma. Desse oráculo, essas esfinges, como o senhor já escreveu uma vez em relação aos livros, que nos dão as respostas, que do passado nos esclarecem o presente, se esse paradigma da cultura ocidental hoje não deixou de ser o livro e passou a ser a internet. É lá que as pessoas procuram as respostas, é lá que as pessoas vivem, é dela que dependem. Provavelmente a ameaça mais profunda, não é? É de nós sermos submersos pela trivialização, pela acumulação infinita. Quando eu era jovem, não é? E fui para a faculdade, quando eu ia a uma biblioteca, não é? Eu saía de lá doente. Não é? Com dores de cabeça, já disse o senhor. Eu olhava aqueles livros que estavam ali, o saber humano condensado, mas o que é que se pode acrescentar a isto que está lá dentro, não é? E que nos é inacessível já agora, no seu tempo, para a maioria das pessoas que estavam. Não? Porque confiava na biblioteca. Pois, Ainda confia? Agora que o livro se massificou, se banalizou, se tornou virtual? não é isso. É que depois pensei que, quando se vê uma exposição, não é? Em que os quadros, não é? Uns apagam os outros, não é? Como nas imagens de cinema, não é? Que passam, não é? Em que nos fascinam, depois apagam-se umas às outras, não é? Quer dizer, nem é preciso críticos literários ou críticos de arte para portarem juízos negativos. Não. É a própria experiência disso, uma experiência de uma acumulação, quer dizer, é uma vertigem à Borges, de que nós não somos salvos por aquilo que é o objeto e o fabrico por nós próprios daquilo que há a nós de não perecível e de eterno, não é um livro, mas, ao mesmo tempo, é também o nosso inferno. Há um lado infernal. Ora, podemos ter uma leitura do inferno, desta vez, no sentido próprio dantesco, não aquela na passagem famosa de que é o espaço da não esperança humana, do fim de toda a esperança. O que é mais extraordinário nessa passagem de Dante, e que é a coisa mais terrível que se jamais escreveu, que se pode escrever, é que ele diz que o inferno é o filho da onipotência de Deus e do seu amor. Exactamente. E esta frase é pouco comentada, é menos comentada que a outra, da não esperança, porque nós temos uma experiência, digamos, funda e clara da perda da esperança, mas não de pensar que o inferno está contido numa outra espécie em que é pior do que a perda de toda a esperança. De pensar que o inferno é filho realmente de um ato que tem sentido. Sim. Porque se o inferno é uma condenação injusta, ou em todo caso em relação aos homens, uma punição indigna de Deus, e agora era como se estivesse a falar o Saramago,
Então a gente tem de recusar um Deus que é criador desse céu e desse inferno, ao mesmo tempo. E só no livro é que podemos ter essa espécie de aventuras, não é? Desse género, no limite, não é? Daquilo que nós podemos imaginar y al mismo tiempo soportar. Dante es más generoso que Saramago, porque no dice que el infierno es prueba de la injusticia de Dios, porque como dice usted, para Dante el infierno está creado por el amor de Dios. Lo que sucede es que nosotros excedemos o faltamos de amor, o ponemos nuestro amor en el objeto equivocado, y esas son las causas del pecado, pero lo que hace Dante es crear el teatro del infierno, pero las representaciones son nuestras, que los castigos nosotros los creamos a través de nuestras faltas. Y de nuestra libertad. Y yo creo que es una demostración que incluso Dios, yo soy ateo, entonces este personaje imaginario que llamamos Dios, como autor, es también el autor de obras fallidas que somos nosotros. Y entonces está en nuestro fracaso la creación de su obra de arte. En nuestros pecados es que Dios se manifiesta, el Dios de Dante. Y hay la teología me fascina. Hay un libro apócrifo de la Biblia escrito en el siglo III, pero hay muchas versiones hasta el siglo IX, que es La vida de Adán y Eva. Y es un texto posmodernista porque él cuenta la vida de Adán y Eva, pero al final Eva habla después de la muerte de Adán y le dice a su hijo Set, ahora escribirás la vida de tus padres, pero es el texto que acabamos de leer. Y le dice con mucha conciencia de la importancia del contenedor de un texto. Ella le dice, lo escribirás 2 veces. La escribirás en arcilla y lo escribirás en piedra. Porque si el Señor decide acabar el mundo por el agua, la piedra sobrevivirá. Y si por el fuego, la arcilla sobrevivirá. Eva, en ese texto, tiene una conciencia que no tenemos nosotros cuando decimos solo los textos electrónicos o solo los textos impresos. ¿Por qué elegir? Yo estoy seguro en estos debates que cuando pasamos de la tableta de arcilla al rollo, los que leían en tabletas de arcilla criticaban al rollo porque el rollo no se sostiene en la mano y siento realmente el texto y el olor de la arcilla me gusta más que el olor del papiro. Somos constantemente nostalgiosos de la tecnología precedente y no nos damos cuenta que las tecnologías se alimentan de las tecnologías y que el texto electrónico es un producto del texto impreso y que el texto impreso, en presencia del texto electrónico, se convierte en otra cosa. Pero yo creo que el peligro está cuando somos exclusivistas, que nos decimos solo tenemos que leer esto y no lo otro. Mas o senhor é exclusivista. O senhor só lê em papel. Yo soy exclusivista, pero porque soy consciente de lo que me gusta. Yo, por ejemplo, hay autores que no me gustan, pero no los prohibiría. Y hay tecnologías que no me gustan, pero no las prohibiría. Solo que yo siento
que teniendo una biblioteca grande no necesito el Internet y que de todas maneras cada vez que voy a utilizar el Internet, generalmente la información que me da la Wikipedia está equivocada. La información que está en Wikipedia sobre mí está equivocada. Entonces, ya eso me da una clave de lo que contiene el resto. Lo que me preocupa con la información electrónica es que ha eliminado las jerarquías. Yo sé que si consulto una edición de la Pléiade, va a ser más responsable y fidedigna que si consulto una edición cualquiera y no voy a nombrar nombres. Pero en el Internet, como todos contribuyen, no hay forma de saber si el texto que estamos leyendo tiene autoridad. Y yo creo que la lectura debe tener autoridad. A mí no me preocupa que me acusen de no ser demócrata en la biblioteca. Yo no soy demócrata en la biblioteca. No pienso que todos los libros son iguales. Decididamente no son todos iguales. Y Eduardo Lorenzo tiene un prestigio en mi biblioteca que no tienen 400 otros. Voltemos. Custa-me acreditar. Voltemos a pegar em Sísifo, nessa imagem que tem sido tão útil e aproveitada. Também a leitura é um trabalho de Sísifo, Alberto Manguel. Quanto mais lê, mais sente que tem para ler? Sí, pero al pasar los años ya no siento la angustia que sentía cuando tenía 20 años y decía jamás leeré todo lo que está allí. Ahora sé que no leeré todo lo que está allí. E lida tranquilamente com a Y ideia. me da un alivio enorme. Releo. De joven pensaba que releer era una pérdida de tiempo porque cuando releías no leías algo nuevo. Ahora hago prácticamente nada más que releer porque lo mismo que con amigos de antaño, los libros que ya conoces son libros que no tienen sorpresas fáciles, de los cuales ya sabes si les gusta café o té, de qué lado de la cama duermen. A mí me gusta esa rutina en la biblioteca. Quais são os autores a que mais regressa? Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, Dante, que leo todas las mañanas un canto, Don Quijote, Stevenson, Borges, San Juan de la Cruz. Bueno, muchos más que me olvido ahora, pero con esos basta. E esta ideia, professor Eduardo Lourenço, sente-a? A leitura enquanto trabalho de Sísifo? O senhor, quanto mais lê, mais pensa que precisa de ler mais, de saber mais ou de querer ler mais? Bom, o problema é que um livro, um verdadeiro livro, não? Só existe em função quase genealógica de todos os livros. Não? Em todo caso, numa área cultural dada, não? Com um referente último. É que um livro só pode bastar para a vida, e no fundo devia bastar. No momento. No momento. Não à maneira do famoso
chefe islâmico, que conquistou o Egito, onde havia já a Biblioteca de Alexandria, não? E que pensou que se aqueles livros que lá estavam todos diziam a mesma coisa do Alcorão, ou diziam a mesma coisa do Alcorão, portanto eram inúteis, não é? Ou não diziam que precisavam ser queimados, não é? Mas que esse sabia o que era o preço de um livro, mas de um só livro, de um livro de uma espécie única. Bom, isto é o Big Brother absoluto, não é? Um só livro basta e basta. Bom, e basta para cada um de nós, não é? Efetivamente, um só livro basta, não é? Sim. Se é um verdadeiro livro, e é inesgotável, e sem fim. Porque um livro é um diálogo com toda a literatura, não é? De um ciclo. Porque a literatura, a essência verdadeira da literatura é mesmo a literatura. É já preciso estar dentro dela, não é? Para podermos imaginar o destino da literatura. A literatura é, digamos, a imagem sublimada de nós próprios e daquilo de que nós somos capazes no momento dado. E por isso, digamos, ela tem por nós a virtual eternidade que nós imaginamos. No sentido mais profundo realmente do termo. Portanto, os livros não precisam de justificações exteriores àquilo que é a sua própria função e a sua realidade para nós, porque de atrás de um livro, a única coisa que existe é o ser menos capaz de saber quem ele próprio é, chamado homem. Portanto, é uma das 1000 maneiras de enfrentar o enigma que nós somos para nós próprios e nossa relação com o mundo. Um livro é todos os livros. Um livro verdadeiro. Não só um livro eleito, a Bíblia, o Corão, o Mahabharata, tudo isso. Qualquer livro. E os outros livros têm a mesma pretensão, salvo que não lhes corresponde nada na sua realidade. Mas o nosso o juízo único é a emoção, ou a transfiguração em que nos convertem a nossa própria existência. Se não há um livro em que nós não reconheçamos realmente essa vocação de eternização, então o livro realmente não existe para nós. Ler um livro é ler o mundo. E também lhe sucede procurar esse conforto do regresso aos livros onde foi feliz, cada vez tendo mais para a releitura? Sim, claro, porque, em geral, para a humanidade, a revelação faz-se na adolescência, não é? Parando de ler, não é? E, portanto, há aqueles livros que foram os primeiros livros, não é? E esses primeiros livros, se tivermos alguma sorte, não é? Foram livros que passam a fazerem parte, não é? Da nossa autocompreensão de nós próprios, não é? E regressa a eles? Regressa muitas vezes a Júlio Diniz? Não, já não preciso, não é? Porque nunca deixei de estar com ele. Ele permanece consigo. Em relação a ele. E é um livro que não tem, naturalmente, não pertence a um cânon dos livros sublimados ou mais sublimes da civilização que nos pertence. Mas é um livro que está certo com a época e do mais expressivo a época em que foi escrito. Naquela época em Portugal, não havia nenhuma ficção romanesca mais original do que aquela que aparece nesses livros, que eram livros acessíveis, mas, na verdade, de alguém que estava penetrado da ficção mais atuante do Ocidente nessa época, que era a ficção inglesa. Só esse facto mesmo. Era já uma novidade. Mas como ele morreu por pouco tempo,
ter escrito alguns romances, não é? Como sendo um leitor fácil. Não é? Mas a facilidade nunca foi realmente só um defeito. Não é? Há facilidades quando elas têm sentido. Esses livros estavam numa mala deixada pelo seu pai. O senhor não era... Mas não é de pessoa. Não é? Não era de pessoa. Era do seu pai mesmo. Os livros dele, mas que se tornaram os seus livros, foram a base de si. Não seria a pessoa que é hoje se não tivesse sido essa mala, esse encontro? Certamente, mas eu não sei o que sou, a pessoa que eu sou hoje. Não faço ideia. Mas sabe que vem daí. Não, o que eu faço é que na pessoa que eu sou hoje, eu ter o amor da minha adolescência por um autor chamado Júlio Diniz, Camilo, Almeida Garrett. Mais tarde, a primeira descoberta para mim da literatura já chamada moderna, mais de vanguarda para a época, foi no dia em que eu cheguei a Coimbra, e à universidade, ia com um livro na mão, a ler. Naquela altura, a gente lia nas ruas, e um jovem que lá estava, como eu, perguntou: o que é que estás a ler? Eu disse: estou a ler um romance. E que romance é esse? Nossa Senhora de Paris, Victor Hugo. Mas o Victor Hugo não é um romancista, disse-me ele. Ai não, então o que é? Quem é que é um romancista? É o Eça de Queiroz. Bom, eu nem sabia quem era. Deixei aquilo, fui para a biblioteca, né, para pedir o Eça de Queiroz. E descobri que, efetivamente, era uma outra espécie de romancista. Né? Mas não era diferente. Então, se a gente compara a aura e a importância do Victor Hugo, realmente não havia uma admiração tão grande desse jovem crítico, não é? Iconoclasta e para mim, iniciador de uma outra, de um outro fascínio, não é? Que é o fascínio que toda a minha geração teve por Eça de Queiroz, não é? E não só. Mas não tenho. Outro autor que havia foi Júlio Verne. Havia um livrinho de Júlio Verne. Partilham os dois esse. O Júlio Verne. E o Júlio Verne é um charme. Enfim, o Júlio Verne é o autor de todas as adolescências. Não é? Toda a gente que descobre que o mundo, não é de uma variedade infinita, não é? E o enigma, desta vez, não um enigma metafísico, não é? Mas um enigma real, concreto, não é? Que nós podemos visitar, revisitar. Lembro de todas as coisas que ele escreveu. Miguel Strogoff foi para mim uma aventura, não é? Aventura das aventuras. Não é? Isso, tudo uma passagem inesquecível. Não é? Outro que cegou, se bem me recordo. Cegou a personagem. Exato, a personagem que cega. Não é? E não cega. Eu até nem percebi daquela altura. Foi queimado com ferro, um milagre, castigo. Porque chorou. O que é fantástico, porque foi salvo por aquilo que no homem é o mais frágil, pela lágrima, não é? Que não é uma defesa de nada. Não é? Portanto, duas dimensões, uma invenção extraordinária da parte, não sei se é verdade, se é falsa, mas ficcionalmente é de uma eficácia total, não é? Em que, de facto, alguém não perde a vida, não é? Porque sente, não é? Porque chora, não é? Porque aquilo que há nele de mais profundamente humano, não é? O salva da morte. Não é? Portanto, é uma outra versão à Sherazade, não é? Contando contos. Não é? Nós detemos a morte, não é? E é por contar contos que nós realmente somos seres verdadeiramente, não só apenas naturais, mas de algum modo sobrenaturais, normalmente sobrenaturais. Nós temos pudor, por vezes, Alberto Manguel, em falar de Júlio Verne ou de outros como grandes escritores da literatura. Acha que ele é um grande escritor, porque por vezes ficamos com a ideia de um Júlio Verne, um Conan Doyle. Absolutamente, porque
Cuando Oh, a tecnologia, de facto, Tecnologia hoje. hoje não vamos. E aqui também. Também. esto no sucedía en la Academia de Platón. Por supuesto, tenemos que definir la palabra gran en gran escritor, porque cuando decimos que Dante es un gran escritor, o Cervantes es un gran escritor, o Julio Verne un gran escritor, queremos decir cosas distintas, pero esencialmente queremos decir que nos gustan. Queremos decir que nos dan ese extraordinario placer de brindarnos una experiencia a través de las palabras que es más profunda, más cierta, más clara, que lleva más lejos que toda experiencia en la vida. Digo esto incluso sabiendo que enamorarse en la vida real y enamorarse en un libro no son las mismas cosas. Sentir la muerte de un ser querido en la vida y sentirla en los libros no es la misma cosa, salvo que en los libros tenemos palabras para nombrar esos momentos esenciales. Y lo que me sucede a mí, y me sucede desde mi niñez, es que cuando esas cosas me ocurren en la vida, los libros me han dado palabras para nombrarlas. Y entonces cuando un amigo muere, pienso en la muerte de Alonso Quijano, que cuando me enamoro, pienso en Madame Bovary. Entonces, no es lo mismo, pero me resulta útil para entender mi experiencia. Y le agradezco a la literatura eso, de brindarme la oportunidad de empezar a entender lo que soy y lo que sucede en el mundo. Los darwinianos dicen que el ser humano sobrevive a través de la imaginación, que de todas las criaturas vivas, nosotros tenemos ese poder de la imaginación que nos ayuda a sobrevivir en el mundo porque nos permite tener la experiencia de algo antes de tener la experiencia. Y esa imaginación muy, muy temprano se convierte en narración, porque la imaginación puede decirnos que si clavamos un cuchillo en la mano nos dolerá. Entonces no lo hacemos. Pero necesitamos una narración para saber cuál o cómo se debe presentar el problema del asesinato en Macbeth, del suicidio en Camus, de la violencia en Zola, y así aprendemos a conducirnos en el mundo. Es interesante que ahora en las universidades norteamericanas estudian el comportamiento humano no a través de teorías psicológicas o sociológicas, sino a través de la literatura, cosa que los lectores sabíamos desde siempre, pero ahora lo descubren los profesores universitarios. Júlio Verne é daqueles a quem é grato por lhe ter aberto as portas da literatura, da imaginação. É cada vez mais certo para si de que a leitura é algo que tem que nascer na infância ou na adolescência, como dizia o professor Eduardo Lourenço? Puede nacer en cualquier momento. Cuando somos afortunados, nace en la infancia.
y luego nos acompaña el resto de nuestra vida y nos abre ciertas puertas en ciertos momentos. Hablando de Julio Verne justamente, Margaret Atwood decía que los niños se entusiasman con Julio Verne hasta el descubrimiento del sexo, porque no hay sexo en Julio Verne, entonces dejan de leerlo. Como é a sua biblioteca, professor Eduardo Lourenço? Como é que a organiza? Que critérios criou para si próprio? Seria estranho que eu fosse capaz de organizar uma biblioteca. Eu que sou a desordem em pessoa. Hoje a minha biblioteca está dispersa. Está uma parte em Coimbra, está uma parte na Guarda, está outra uma parte aqui em Lisboa, mas eu nunca tive uma biblioteca, realmente destas bibliotecas extraordinárias como tem certamente Alberto Manguel ou o nosso Pacheco Pereira, não? Desse género. Não? Tenho uma biblioteca normal, não é? Normal. Não. O mais importante para mim é o facto de pensar que não é o tamanho da biblioteca que importa, não? O que importa são alguns livros dessa biblioteca, não? Porque não há possibilidades humanas, naturalmente, de nos alimentar continuamente de todos os livros de uma biblioteca. A biblioteca do mundo é a biblioteca de Babel, é infinita, não? Não, o que importa é, de facto, o que é que o livro é, de facto, na existência. Provavelmente, uma das opiniões mais importantes a respeito desta questão, não é do homem que em termos de modernidade, não é das referências mais profundas de todos os escritores modernos, que é Flaubert. Flaubert, que é um autor para quem a literatura n'allait pas de soi. Que inventa, de algum modo, uma literatura, não literatura em relação à que a precedia. Um pouco como Cervantes, em relação à literatura, digamos, de grande consumo popular, antes da época dele. Não? E ele vai escrever um livro, que é uma das obras-primas da humanidade. Como uma espécie de paródia da própria literatura, da outra literatura. Não? E, no fundo, o autor da Bovary escreve por detestação da realidade, como ele próprio diz. Não? Penso que eu realmente... Não, eu detesto a realidade. Uma detestação que é uma detestação quase metafísica, na realidade, de ordem literária. E ele, uma frase extraordinária que é... não sei, uma frase dele que é... Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. Uma frase dele numa carta, não? Uma das suas correspondentes. Não? E é um pouco isto. Se a literatura não é isto, não? Então ela não é nada. Não? Mas a grande literatura é sempre isto. Não? É, de facto, um meio que a humanidade se deu, não é? De maneiras mais variadas, não é? Para suportar aquilo que é mais insuportável na própria existência. E, ao mesmo tempo, para glorificar aquilo que nessa existência é o mais glorificável. É as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é, sobretudo, esta função de dar sentido àquilo que nós não podemos viver, não é? Como plenitude de sentido. Não é?
E é por isso que, efetivamente, nós não temos sentimentos à altura de certas experiências profundas que são inexprimíveis totalmente, senão através de uma transposição. E essa transposição é justamente a literatura. Não é? Nós choramos, como dizia eu, por pessoas, por coisas irreais, não é? Como num grande filme, quando nos comove profundamente. E temos de acordar dessa emoção profunda, não é? Para dizer isto é ficção. Mas a ficção é a essência da realidade. A essência da realidade é a literatura. E a literatura tem uma forma que é o livro. No seu caso, Alberto Manguel, a biblioteca é porque padece de uma doença chamada bibliofilia, porque adora o objeto livro. Yo sí, pero eso no me hace un gran lector. Borges, que era el más gran lector que yo conocí en mi vida, tenía 500, 600 libros. Entonces, en cuestiones de biblioteca, el tamaño no es importante. Partilhe connosco. Todos gostaríamos muito de o ouvir sobre os momentos com Borges. Algo que certamente já contou muitas vezes, mas como eram esses encontros? Como falavam um com o outro? Como era a relação? No hablábamos el uno con el otro, él hablaba. Yo tenía 15, 16 años y Borges, cuando se quedó ciego, a mitad de los años 50, decidió que no iba a escribir más prosa. Poesía sí, porque decía que la poesía le venía como una música a la cual le ponía palabras, pero que para escribir prosa necesitaba ver su mano escribir. Entonces decidió que no iba a escribir más prosa. Pero durante esos años se le ocurrieron historias. Y cuando yo lo conocí a mediados de los años 60, entonces 10 años después, ya quería volver a escribir sus ficciones. Pero antes de hacerlo, como buen profesional, quería visitar los grandes textos que él recordaba, de Kipling, de Stevenson, de Henry James. Y entonces me pedía que le leyese esos textos que él conocía muy bien, casi de memoria, pero para refrescar el texto en su mente. Y yo le leía 1 o 2 líneas y me interrumpía para hacer un comentario, pero para él. Yo era el testigo de ese comentario, pero el comentario era para él. Por ejemplo, que Kipling usaba una palabra al comienzo que iba a aparecer al final del cuento, pero en otro contexto. Y entonces el lector lleva el primer sentido de la palabra hasta el final y entonces ilumina el final con ese sentido. Estos eran comentarios técnicos que Borges hacía como un mecánico trabajando sobre un motor que está desarmándolo para ver cómo funciona. Y Borges tenía la costumbre, que es una costumbre de su generación, de terminar los comentarios con un tono de pregunta, ¿no es cierto? Y yo a ese "no es cierto" empezaba a contestar. Y me di cuenta muy pronto que Borges no quería comentarios. Pero ese fue un privilegio extraordinario porque era como estar dentro de la mente de Borges mientras leía y hacer asociaciones con textos distintos, inventar interpretaciones, recordar lecturas que él había hecho
y que se transformaban en su memoria en otros textos, y comentaba qué gran creadora es la memoria, que recuerda un texto, pero que lo extiende o lo recorta o lo ve de otra manera, y eso a Borges le fascinaba. E na sala de cinema, o que é que fazia? Descrevia a imagem ou lia as legendas? Borges era un fanático del cine desde siempre y escribió críticas de películas como sobre Greta Garbo, sobre King Kong, sobre Orson Welles, pero luego cuando se quedó ciego, quería seguir yendo al cine, entonces yo lo acompañaba, y había una técnica que a él le gustaba, que era, él estaba sentado frente a la pantalla, no veía nada, veía luces, y yo tenía no que contarle la película, sino que decirle: ah, qué interesante ese vestido rojo que lleva la mujer que está entrando en la habitación ahora. Fíjese qué raro que hay un coche que pasa. Bueno, la descripción tenía que ser como si fuese casual, pero a él le gustaban. Yo fui a ver con él, por ejemplo, West Side Story, que le encantó, Gallipoli, la película de guerra, que le gustó. Le gustaban las comedias sentimentales y las epopeyas. Filmes de domingo à tarde, portanto. Sí. E música, já agora? Ele escutava música? Falavam disso? Nada. Es muy extraño, pero Borges tenía una ceguera para utilizar la misma imagen frente a numerosas cosas, por ejemplo, el arte visual, la pintura. Hablaba del Greco, pero porque tenía que dar un ejemplo de algo. En música hablaba de Brahms, pero nunca se sentaba a escuchar Brahms. Él tenía una amiga, María Esther Vázquez, que lo llevaba a conciertos porque le decía: no puede ser que una persona inteligente no le guste Mozart. Y entonces lo sentaba a escuchar Mozart, y cada vez Borges decía: te agradezco el descubrimiento. Y María Esther le dice: es la tercera vez que descubres esto. Pero no, música, pintura, nada. Y en literatura era absolutamente selectivo. Hay una literatura, una historia de la literatura que se puede construir con todas las obras y autores que a Borges no le gustaban. Jane Austen, Zola, Balzac, Galdós, Maupassant, estos eran parte de la biblioteca que Borges nunca consultava. Alberto Manguel, uma biblioteca morre quando o seu fazedor morre? ¿Cuándo? Aquele que a fez morre também? No, se transforma, tiene una nueva vida, se reencarna en los lectores que vienen. Yo sé que yo quiero que suceda una cosa cuando yo muera. He sabido que los apicultores, cuando mueren, alguien tiene que decirle a las abejas que el apicultor ha muerto, que no lo esperen más. Yo quiero que alguien haga eso para mis libros cuando yo muera. Belíssimo. Belíssimo, belíssimo. A tecnologia presente em palco diz-me que está na hora de terminar, não sem antes possibilitar a oportunidade a quem está neste Teatro Baltasar Dias de colocar alguma questão posta de forma sintetizada aos dois homens que tenho ao meu lado. Por isso, quem quiser, se alguém quiser,
o festival permite uma, duas questões. O mesmo se aplica aos jornalistas que acompanham este festival. Há esta habitual demora até que depois surge em catadupa. Então, a partir da mensagem impositiva temos aqui no palco, eu vou dar por terminada esta conversa, não sem terminar com poesia, que é sempre uma boa maneira de começar ou de terminar, seja o que for, com Miguel Torga, o poema Sísifo, que foi escrito em 1977, está no Diário 13, e que diz assim: recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras só metade. E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar e vendo acordado o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tua a loucura onde com lucidez te reconheças. Miguel Torga, Alberto Manguel, Eduardo Lourenço, muito obrigado. Desculpa, antes de terminar este maravilhoso festival, queria dizer duas vezes obrigado. O primeiro é para os fantásticos participantes do festival, os dois senhores do pensamento que temos aqui. Obrigadíssimo, Luís. Obrigado a todos os participantes. Passamos uma semana extraordinária. Que beleza! E com a beleza, todas as vossas palavras conseguiram realmente conseguimos dar corpo à beleza. E este é o primeiro obrigado. O segundo, que não é de menor peso, queria chamar ao palco toda a equipa que com tanto mérito, com tanta confiança e com tanta dedicação, organizou este festival por conta da Nova Delphi e da Brand Go Live. Todas as pessoas que participaram, faz favor, podem subir, porque acho que merece uma salva de palmas. Obrigado. Faz favor. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Espero bem. Força, Sara, Andreia, pelo amor de Deus. Espero, como acredito também, espero que foi um bom festival, foi excelente do nosso ponto de vista. E o próximo será, esperamos, como sempre, melhor, no 2016. Vou já antecipar o tema, que será falsidade, verdade e ficção narrativa. Ok? E até o próximo ano. Muito obrigado mais uma vez.